da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Praça Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre a situação de Gabigol. Gabigol é um jogador que o Santos está indo atrás, que o Santos ofereceu um pré-contrato com salário de 2 milhões de reais ao mês. Bom, vamos falar um pouquinho dessas notícias, as notícias que saíram sobre o Santos, vamos repercutir um pouquinho elas. E aí eu quero dar dois panoramas, um panorama favorável à contratação e um panorama desfavorável à contratação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre, vou trazer esses dois pontos, e aí vou me posicionar também sobre essa possível contratação do Gabigol, conversar um pouquinho com vocês, da minha opinião sobre ela, e aí é claro que eu peço que vocês também deem a opinião de vocês aqui nos comentários. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Praça Santista, peço seu like, seu compartilhamento e sua inscrição, muito obrigado, e bora começar esse vídeo, tá bom? Bom, vamos lá, Gabigol, que é um atacante que já começou na Vila há um tempo, e menino Santista, menino da Vila Santista e cruel, Gabriel poderia voltar à Vila Belmiro. Vamos lá, a notícia é do GE, do dia 29/6/2024, às 20h50 da noite, tá? O presidente Marcelo Teixeira quer que o atacante formado nas categorias de base do Peixe seja a cara da reconstrução do clube. Então fala aqui que o Santos entra na briga para contratar o Gabigol, né? Interessante. E depois o atacante negar uma renovação para o Flamengo, junto com o empresário Júnior Pedroso, que declarou que o jogador deseja sair do Flamengo. Marcelo Teixeira entra no circuito por Gabigol. A gente poderia até falar, né, que é loucura entrar no circuito e tudo mais, mas eu acho natural. Afinal, um clube grande, principalmente nesse momento que você está falando de um atleta da sua base, tem que se posicionar. Sempre falo isso, que na minha visão, um clube que revelou um jogador e tal, você tem que se posicionar, pode receber um não ou um sim. Ah, mas vai vir humilhação, vai vir meme, piada, dane-se, o importante é conseguir brigar pelo jogador que é interessante e é um bom ativo para o clube. A equipe da Vila Belmiro, onde Gabigol foi revelado, ofereceu ao jogador 2 milhões de salário ao mês em um projeto a longo prazo. Bom, é um salário altíssimo, a gente vai comentar já sobre isso. Gabigol tem contrato assinado com o Flamengo até o final do ano e pode estar no pré-contrato a partir de qualquer dia, a partir de 1 de julho. Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro são outros clubes que já demonstraram interesse na contratação do jogador. Neste sábado, a diretoria, junto com a comissão técnica, decidiu não relacionar o jogador. E pelo Santos, o presidente vê quem está à frente da tentativa novamente de contar com o Gabriel na Vila. O mandatário procurou os representantes da família dele e tudo mais, e conversou informalmente com a família dele, tá? Então, vamos lá. Falam que até hoje a família dele gostou da ideia, mas não tem posicionamento, que o próprio Santos vê outros times à frente, né, da contratação, da chance de contratação. Então, o Santos está disputando com os principais de São Paulo. A situação me lembra muito um outro jogador que a gente vai citar aqui no vídeo. E bom, tenta oferecer 2 milhões, tentar convencer o jogador, correr meio por fora e trazer pro Gabigol para essa cara da reconstrução. Como que está a situação hoje? A uma notícia do Vini Casagrande que fala um pouquinho sobre, que fala aqui, ó, César Sampaio, auxiliar de Tite, sobre caso Gabigol. Está numa alçada da diretoria, o próprio empresário do atleta manifestou que existe a chance de transferência. Nós trabalhamos com atletas que estão à disposição. Isso para o Santos, para mim, na minha visão, não é tão positivo, considerando que se tem essa chance de saída para hoje do Gabigol, então realmente tem outros times à frente. Mas vamos torcer para que não, ou que sim, vai, no caso de vocês acharem uma boa ou uma má essa proposta da diretoria. E aí eu trago alguns fatores para vocês tentarem ajudar a se decidir. Tem um fator positivo. Primeiro, a gente tem muito jogador encostado, fraco, na minha visão. Um cafezinho que tá frio. Mas jogadores fracos que custam bastante caro. Se a gente pegar o Alfredo Morelos mesmo, o Santos renegociou o salário. Quando voltar o salário dele normal, a gente vai estar pagando quase 1 milhão de reais ao Morelos. É quase metade do salário que a gente pagaria o Gabigol. O Patrick, aí, se as notícias que foram informadas estão certas, ele está pagando quase na casa dos 400 mil. Então, se a gente pegar o salário dos dois, e tirar do elenco, o salário que o Gabigol estaria recebendo seria 600 mil de diferença, né? Além de outros jogadores aí que a gente sabe que não tem a menor condição e acompanhariam essa conta. Então, de fato, o Gabigol poderia vir para entrar no lugar de alguns bagres aí, tirar alguns bagres que tem salário grande e nome forte, colocar mais jogadores da base e o salário do Gabigol seria pagável, né? Essa é meio que a matemática que teria para fazer por trás de tudo isso. Então, é possível que o Gabigol voltasse para isso? Sim. É possível
o Santos contratar, considerando que tem muito bagre no elenco que recebe caro, que recebe grana, né? E o Gabigol é melhor que esses bagres, recebendo um pouco mais. Então, faz sentido como o Santos fez contratações ruins, tem jogado dinheiro fora, né? Segundo motivo para o Gabigol vir, segundo motivo positivo, eu trago a notícia do Dudu, né? Para quem não lembra, o Palmeiras disputou o atacante Dudu, surpreendeu, né? Ele estava praticamente fechado com o Corinthians ou São Paulo, todo mundo esperava isso, e no final o Dudu foi do Palmeiras, né? Então ele tinha direitos ligados ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, era uma grande disputa dos clubes paulistas, e aí os representantes do atacante, né? O Bruno Paiva, o Fernando Paiva, Bobabó, acertaram com o Palmeiras, tá? Falaram que o Palmeiras na época pagou 3 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Dudu. E o salário do Dudu era bem alto para os padrões da época também. Então, o Palmeiras, para mostrar força no mercado, foi o símbolo da reconstrução deles, contratou o Dudu. Mais ou menos o que o Santos está querendo fazer com o Gabigol. Então, a gente tem paralelos na história em times que quiseram fazer uma reconstrução e contrataram um grande jogador para ser esse símbolo, salário geralmente alto e o investimento também. Aí tem outro ponto importante, que é o próprio Gabigol. O Gabigol já foi também esse símbolo, essa cara de reconstrução do Flamengo em 2019. Né? O clube oficializou esse grande reforço e tudo, e o Gabigol chegou com um salário de 1,25 milhões, 1.250 mil, né, para fazer parte do elenco do Flamengo. Então, a gente tem um outro exemplo muito positivo, de um grande jogador do Flamengo, né? Então a gente tem um exemplo muito bom de time que apostou na renovação, né? Então a gente está falando de um treinador de um jogador muito interessante, tá? E aí eu acho que a gente tem como esse argumento que o Gabigol vindo para ser a cara da reconstrução do Santos, ele teria um salário alto, mas ajudaria a gente no projeto de reconstrução. Então faria sentido, a gente já teria apego ao jogador, a gente sabe que o jogador tem qualidade, o jogador que sempre rendeu com a camisa do Santos, voltaria para aquele caso do amor, mais ou menos, da camisa também, e que a gente sabe que joga bastante bola. Então a gente não está contratando mais um Morelos da vida, não, até no ano que ele estava em baixa no Flamengo ele foi um dos maiores artilheiros do Brasil. Então é um cara que de fato vem justificando o salário e fazendo o Santos fazer um investimento interessante. Agora, é o melhor dos investimentos, Sex? Na minha visão, também não é um caso. Pra mim, eu sempre falo isso, pra mim quem mais tem que ganhar em um time é o técnico, né? E aí eu trago uma outra notícia também voltada à reconstrução, que é relacionada ao Flamengo, tá? Pra vocês terem noção, gente, o Flamengo pagava, pelas notícias que eu tô lendo aí, um valor bastante interessante ao Jorge Jesus, tá? O Jorge Jesus na época ele ganhava por volta de 3, primeiro ano aqui, ó. Aqui tá sendo igual, né? Peraí, fecha aqui. Então, o contrato em seu primeiro ano, ele recebia, o Jorge Jesus no Flamengo, o Jorge Jesus recebia de 3 a 3,5 milhões de euros por ano, né? E por causa do título da Libertadores, o salário dele foi quase para 6 milhões de euros. Isso aqui, ó, esse parágrafo do bolo, tá? E é claro, isso aqui é por causa de bônus da Libertadores. Se a gente for pegar esse salário, eu tô falando do Jorge Jesus, tá? Não tô falando do São Paulo, a gente tá falando de 3,5, vamos pegar a cotação atual, vezes 6, tô falando de 21 milhões por ano, dividido por 12, 1,75 milhões. A gente está falando que o salário do Jorge Jesus, sem ganhar nada, claro que depois que ganha aumentou bastante, era o mesmo mais ou menos do Gabigol, né? Quem que você acha que você prefere trazer? Um grande técnico que vai tocar um projeto ou um grande jogador? E o Rex, um grande técnico, tá? Fui muito sincero. Mas, vale lembrar, um grande técnico tocou um grande projeto no Flamengo com grandes jogadores, inclusive o Gabigol, né? Então é uma conta que meio que você não consegue excluir um para contratar o outro. Mas se você tivesse que optar entre gastar, sei lá, 400, 500 mil, como o Bahia fez, 600 mil, com o Everton Ribeiro, com jogadores que apareciam mais embaixo, trazer um grande técnico, ou você trazer um grande jogador apenas, eu prefiro trazer um grande técnico, tá? Então tem essa questão. Mas aquilo, como é que você convence o grande técnico a vir pro seu time?
com grandes jogadores. Também tem isso de compensação, né? Vai lembrar, nem sempre a gente tem isso. O Santos, por exemplo, gente, quando estava com o Jorge Sampaoli, a reportagem do UOL apurava que ele ganhava por volta de 1,6 milhão aqui, né? Então a gente tem jogadores aí treinadores que ganham muito dinheiro e mudam projetos. Eu acho que o Santos devia focar no projeto com o técnico primeiro, né? Então se o cara ele cai contra a Chape, pega uma grana e investe, talvez vá para São Paulo, não sei se tá alto, hoje dele já caiu, né? Mas quisesse trazer, né, e tudo. E aí sim, se mesmo assim não tivesse dinheiro para jogador, trazer pilares. Então o Gabigol vai ser o pilar do ataque, então vamos gastar uma grana no Gabigol. Pilar do meio, ok. Agora, tem essa grana? Esse projeto é responsável? Isso a gente só vai saber com números internos. Eu espero que sim, porque senão a longo prazo pode ser ruim. Mas a minha opinião do Gabigol é essa, ela é meio neutra ainda. Fico animado, porque o Menino da Vila é um cara que eu quero ver aqui, é um cara que faz a gente sonhar de novo com coisas grandes e que poderia ser o encabeçamento de um grande projeto do Santos. Qual é o problema? 2. Qual é a segurança financeira e saúde financeira do Santos para esse projeto? 2. Será que o Santos vai investir num projeto completo, com técnico, comissão e montando um projeto com jogadores e técnico que faça a pena? Faça sentido? Não sei. Espero que sim. É um acontecimento que a gente vai descobrir nas próximas páginas, nos próximos capítulos, e a gente vai estar junto para acompanhar isso, tá bom? É isso, meus queridos. Esquece de pedir seu like, seu comentário, sua curtida, sua inscrição. Muito obrigado. Agora eu fui.